Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso 21º episódio do nosso Tô na Serra Podcast, né, Thiago? Exatamente, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Tô na Serra Podcast. Um grande abraço a você que está sempre conectado com a gente, assistindo a partir de agora. Fique ligadinho, você que está chegando aí, já está dando play, fique à vontade, curta mais um grande conteúdo. E se você aí é novo no canal, não esquece, vai lá que temos aí outros 20, né? Exatamente. São do 21º, tem outros 20 episódios aguardando por você, para você assistir e conhecer mais tanta coisa legal sobre os nossos convidados aqui do nosso podcast. Vamos começar mais um com muita coisa legal, que daqui a pouquinho vamos conversar com ele, vamos saber melhor. Olha, já veio aí o spoiler com ele, com o nosso convidado de hoje. Mas antes, vamos falar sobre os nossos queridos parceiros do nosso Tô na Serra Podcast. Exatamente, a gente manda aquele abraço especial para os nossos parceiros, nossos patrocinadores, a galera que acredita nesse projeto, que já vem dando certo, né, Thiago? 21º de muitos que virão durante esse ano ainda, né, de 2022 e no próximo ano também, tá bom? E a gente já manda aquele abraço para os Salgados da Carla, o Paulo Campos, a Casa da Construção, a Império Gourmet e a loja Superestação em Confecções. Se você quiser também patrocinar o nosso Tô na Serra Podcast, como é que faz, Thiago? Você procura a gente através do nosso Instagram. Você também que não é seguidor ainda, vai lá, corre no Instagram e seja lá o nosso amigo e manda aquela mensagem legal no direct e diga, olha, eu quero ser um parceiro, quero atrelar aqui a minha marca, a minha loja, o meu estabelecimento ao seu podcast, aos seus aí ideais para ser divulgado com a gente também. Você que tem uma movimentação, você quer divulgar com a gente, quer ser nosso parceiro, fique à vontade e vai lá no nosso Instagram. Ou então entre em contato aí de forma aí, pessoal, com o Valdeir, o Rodrigo Santos, o Gugu, o Diego Reis, o Paulo William ou eu. A gente vai fazer essa parceria maravilhosa aqui para você ser um dos nossos parceiros aqui do nosso Tô na Serra Podcast. E já temos aqui novidade daqui a pouquinho, depois que a gente mostrar o nosso convidado, eu vou pedir para mostrar aqui. Temos atualizações na mesa, né, Valdeir? Como sempre, o Tô na Serra Podcast sempre aprimorando e melhorando aqui nosso espaço, nosso estúdio, para dar a melhor qualidade para você que nos assiste, aonde quer que você esteja. Vamos lá. E para começar, vamos aí conhecê-lo, o nosso entrevistado de hoje. Quem é, Valdeir? Exatamente, a gente já agradece, né, a presença dele aqui, uma pessoa que contribui muito para a cultura aqui da nossa cidade. A gente tá falando, né, do maestro Valério Leléo. Seja bem-vindo a mais um Tô na Serra Podcast, mais um episódio. Bem-vindo, Leléo. Fica à vontade. Obrigado. E aí, boa noite. Desde já agradeço o espaço, né? A gente tá aqui batendo esse bate-papo aqui agradável, né? Falar um pouco sobre a música, né? A banda Santa Cecília, falar um pouco sobre a minha história, os meus quase 34 anos que eu faço parte da banda Santa Cecília. Falar um pouco da nossa cidade, Água Branca, um pouco da nossa cultura. Muito bem, Léo. Mais uma vez, reforçando aqui, nosso muito obrigado por aceitar o convite, por vir aqui. A gente conhece, quem conhece o Léo sabe, né, Valdeir, que é uma pessoa que tem aí muitas atribuições, tem aí uma correria diária muito grande e a gente sabe que a sua presença aqui é fruto de uma organização que tem que ser ali milimetricamente calculado para que isso pudesse dar certo. A gente fica feliz por você ter aceitado estar aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho. São 34 anos de história na banda, né? De idade, são quantos, Léo? São 47. Graças a Deus, muito bem vivido. Já tiveram aí já bastante tempo da vida dedicado aí à banda, que a gente daqui a pouquinho vai fazer um resumo. Mas antes, o pessoal tá acompanhando aí. Bota aí na geral aí, produção, a câmera que tava. Olha aí. Isso. Já temos atualização na nossa mesa. Temos aqui um adesivo bem bacana, que aí a logomarca que está agora na mesa aqui, de uma forma diferente. O pessoal tá investindo aqui, né, Valdeir? Exatamente, né? Ficou bacana, né? Uma coisa bem rústica aqui. Dá para ver bem o pessoal que tá em casa acompanhando, né? Nossa logomarca Tô na Serra Podcast. Isso aí, produção, foi na parceria para nós dar o arroba ou foi no real? No real. Foi no real, então foi recebido pago, deixa. E essa logo, pessoal, o pessoal que acompanha, vê ela, e não foi nada, não foi do nada, né? A gente teve aí uma preocupação, assim como o conteúdo, né, do nosso podcast, a gente sempre procurou aqui em atrelar significados e também ter um contexto por trás. Então,
essa logo aí, ela traz aí um resumão de um pouco da cultura, de um pouco da nossa característica, a, o cartão postal da cidade, que tem a igreja aí como um monumento representativo da fé do povo agobranquense, a serra e Casa do a Casa do Barão, Barão, e ali as montanhas. isso que significa, né, a nossa geografia nas serras de Água Branca e aquele microfonezinho lá que é nós aqui fazendo Exatamente. história no alto da serra. Então, tá aí Bacana. nossa atualização aqui no nosso estúdio. E vamos agora conversar um pouquinho. Valdeir, faça as honras, comece aí o nosso bate-papo com o Leléo. Exatamente, né? Vamos conhecer um pouquinho da vida do maestro Leléo, né? Sua infância, como foi sua infância, sua família, né? Você que é de uma família bastante conhecida aqui em Água Branca, mas fale pra gente, né? Quem são seus pais, se tem irmãos, como é. Certo. Bom, como já falou, né? Meu nome é Valério Gonçalves do Amaral, mas sou mais conhecido aqui por Leléo. Todo mundo só me conhece por Leléo. Esse apelido foi atribuído a mim por minha irmã, não conseguia falar meu nome Valério. O Lelé, Lelé, ficou Leléo. Até hoje só me chamam de Leléo. Inclusive tem até um parceiro, um amigo meu também daqui, o Maestro de Piranhas, que chama-se Leléo também. O pessoal confunde muito. Maestro de Piranhas comigo aqui. Bom, meu pai, né, Vavá, do bar, que tem um bar ali onde hoje é a farmácia Santa Madalena, ali era o bar do meu pai, o pessoal mais velho conhece muito, não é? A minha mãe é professora aposentada do estado, meus avós, o meu avô Zezito, ele era o dentista aqui da cidade na época, né? Fazia às vezes de tudo, naquele tempo os médicos aqui eram escassos, né? Só tinha a doutora Quitéria, ele era uma espécie de um faz de tudo aqui, além de dentista, mas ele atuava em várias áreas. Clínico geral, né? É uma pessoa que eu me espelho muito nele. Eu tinha muito carinho, muito amor que eu tinha por meu avô. Até hoje eu sigo os passos dele assim. É uma pessoa que marcou muito na minha vida. Tenho um casado, minha esposa Janeide, né? Somos casados desde 96 e tenho 3 filhos, graças a Deus, meus filhos. Tenho Gabriel mais velho, Arthur, Oscar. Os 2 mais velhos são professores, graças a Deus. Trabalham aqui, trabalham em Pariconha, escola do município do estado, graças a Deus. E são músicos também, né? Todos 3, meus 3 filhos, desde pequeno que eu já seguia meus passos na música. Todos os lugares que eu ia, levava eles, pegando um gosto pela música, né? E passei a minha infância, morei um bom tempo ali naquela casa de frente à prefeitura. Eu tenho muitas lembranças boas daquela época, daquelas brincadeiras na Pracinha do Rosário. Ali eu fui criado uma boa parte da minha infância ali. Na casa da minha avó, Carminha, ali na Rua Barão. Lembranças muito boas. No bar do meu pai, que eu fui criado ali, né? Você chegou a trabalhar lá no bar com seu pai? Trabalhei desde pequeno, graças a Deus, meu pai sempre manteve a gente assim no trabalho, né? Não era aquela coisa de exigência, tem que trabalhar, mas a gente tinha suas obrigações, né? E eu, como diz ditado, criei meus dentes ali dentro daquele bar. Naquele tempo, eu lembro muito que desde pequeno que eu gostava da banda e naquele tempo vocês não lembram, mas ali eram 2 portas e tinha uma janela, onde hoje é a farmácia Santa Madalena. E quando a banda começava a tocar, meu amigo, eu fazia abrir um berreiro, um chororô, que meu pai tinha que me botar em cima daquela janela para me ver a banda tocar. E desde pequeno que eu cresci com essa lembrança, esse amor pela banda de música, vendo aqueles músicos velhos e cresci dessa forma, né? Depois, da boa parte eu já um pouco mais rapazinho, comecei a estudar na época o pré-escolar, onde hoje é a casa paroquial, era ali o pré-escolar, estudei ali. Eu lembro que minha primeira professora foi Dona Fátima Hermínio, a gente chamava Tia Fá carinhosamente, uma pessoa maravilhosa. Aí estudei ali, depois fui estudar no Domingos Moeda, estudei 4 anos lá,
anos que eu nunca esqueço a minha primeira infância, onde eu fui alfabetizado, meus primeiros professores. De lá eu fui para o colégio Cenecista. Fui estudar lá no colégio Cenecista. Nesse tempo já se formando um rapazinho e, como diz ditado, começando a namorar com aquelas coisinhas, levei pau 2 anos. Distraído. Rapaz, pensa, a minha mãe, como a minha mãe era professora, trabalhava lá no Monsenhor, ela me levou para lá, para puxar na minha orelha, para pronto. Quando ela me levou para lá, também lá para mim foi um passeio. Terminei o ensino fundamental e retornei para o colégio para fazer o ensino médio. No primeiro ano, o que é que aconteceu? Comecei a namorar, foi na época também que eu influenciado pela banda, e só queria saber da banda, e enfim, deixei de estudar. Lá em casa foi aquele problema que meus pais queriam que eu continuasse estudando, e eu não queria mais, eu queria era tocar na banda, era trabalhar e namorar também, né? E, enfim, desisti. Aí nesse meio tempo eu, eu já estava na banda Santa Cecília, né? Já estava na banda Santa Cecília, passei até eu entrei na banda Santa Cecília logo quando o seu Zequinha iniciou, em 1985, 1986, que ele iniciou com a escolinha. Eu lembro que eu entrei, cheguei lá, fui falar com ele. Não, rapaz, você é muito pequeno, justamente, você é muito pequeno. E eu passei um tempo lá. Aí não deu certo para me ficar, eu saí. Eu achava muito difícil aquilo, rapaz, aquelas partituras é muito difícil de aprender. E a banda iniciou naquela época e tudo. Aí ele passou 87, a banda iniciou com o seu Zequinha. E ele ficou até 88. Foi quando assumiu então o maestro Expedito Aguiar, que aí nesse tempo eu retornei. Aí eu entrei, aí eu já tinha 14 anos já. Pronto, aí entrei, aprendi, ingressei na banda. Aí passei, fiquei até de 89 até o final de 94. Em dezembro de 94 eu fui a São Paulo. No caso, quando você disse que assistia, que acompanhava a banda lá do bar, Sim. você tinha quantos anos ali? Rapaz, aí eu era muito novo. Devia No, ter seus 7 no, anos de idade. no caso, 6, 7 anos de idade. quando a gente trouxe o Evandro aqui, ele falou que teve duas etapas da banda, né? Teve a primeira e teve a segunda. Essa que você acompanhava já era a primeira da primeira formação ou já foi a segunda? Porque teve um intervalo de tempo que a banda deu uma pausa. Foi, né? Certo. Mas foi antes disso? Como é que foi esse Não, período? nessa época ainda era anterior à época de Evandro. Época da turma de que era Evandro, Egídio, Gilberto, Wilson Boi, João Bezerra, Zé Silva. Essa época, esse é anterior, eram os músicos velhos. Nessa época era Mané de Aiá, Mané de Bié. Essa época que você ainda era criança e Sim, era assistia. criança. Quantas e quantas vezes eu fugi lá de casa, ali de frente da prefeitura, corria para ver a banda tocando. As alvoradas, 5 horas da manhã, eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. E era uma lembrança muito boa. Sobretudo agora nessa época de festa, nós estamos se aproximando agora da festa da padroeira, vem muito essas lembranças, tá entendendo? Daquelas alvoradas, a banda tocando, eu vinha ver a banda tocando, era muito, a gente lembra muito. Chega essa época, a gente vai lembrando daquele passado que era bom demais, a gente não tem como a gente esquecer. Até em relação também àquele tempo, né, Valdeir? O tempo era bem mais tranquilo, não tinha É. tanta distração, como a gente vê hoje. Assim, tecnologia ajuda muito, mas em Sim, compensação ela também tira muita atenção. E aquele tempo era um tempo muito, muito bom, porque, tipo,
A banda era uma atração à parte, que até um tempo, não sei qual foi o tempo que tinha televisão, mas até então, quando tinha banda, era como um show, era aquele negócio todo, que muita gente até nem tinha televisão em casa, se eu não me engano. Teve uma história que alguém me contou, um tempo atrás aí, que nem todo mundo tinha televisão, e aí o passatempo do povo era ir pra rua pra assistir a banda, era era uma coisa que não era tão acessível nos outros lugares, só aqui. Em Água Branca Certo. que tinha essa banda, né? Sim, justamente. Era uma coisa que, na minha época, né? Não existia essas coisas. Celular, videogame, nada. No máximo, já quando eu já era rapazinho, apareceu aqueles Atari. Que é aquilo antigo, mas pra gente já era uma coisa do outro mundo. Só que a gente não tinha acesso a esses brinquedos. Tá entendendo? Por aqui não vendia. Quando fez chegar aqui já não tinha mais nem graça. Tá entendendo? E a rapaziada, a gente ia pra rua mesmo. Nossa brincadeira era na rua. Brincando ali na pracinha, correndo ali. É, depois, quando eu fui morar ali, onde meus pais moram hoje, ali na Rua do Açougue, na Rua Senador Luiz Torres, a gente brincava ali de carro, de ladeira, que a gente chamava, né? Fazia aqueles carros de madeira. Descia ali, rapaz, numa carreira maior do mundo. Era todo mundo com o joelho tudo Hum. ralado ali, mas era a coisa mais gostosa do mundo. De brincar, aquelas brincadeiras, brincava de garrafão e brincava a gente chamava de se esconder, não é? Brincava de se esconder. E era aquelas brincadeiras inocentes, mas aquelas brincadeiras gostosas, que essa infância de hoje esqueceu, infelizmente esqueceu essas brincadeiras. As infâncias, podemos dizer, né? Raiz, né, Valdir? Isso. É verdade. A gente, naquela época, a gente não tinha, como é que se diz, bicicleta. Bicicleta era uma coisa que era coisa de rico, tá entendendo? A gente, quando eu fui ganhar minha primeira bicicleta, meu amigo, eu já era rapaz e ali era como se eu tivesse ganhado uma moto, tá entendendo? A gente passava ostentando mesmo uma bicicleta. Acaba tendo... É E logo em porque, Água Branca, acaba tendo que meter o pé pra subir Pra ladeira. saber rapaz, lá. é porque naquela época, mas era gostoso, tá entendendo? Aí, através dessas amizades que a gente tinha de infância, não é? Que a gente pegou essa. Na época a gente tinha muita amizade. Eu conheci, na época, o Evandro mesmo, que é um amigo meu de infância. Eu, Evandro, tinha Caca de Nozinho, que foi uma pessoa que, na época também, eu retornei à banda assim, tanto por influência a ele, influenciado por ele, que na época, quando eu retornei para a banda, quando o Expedito Aguiar veio, o pai dele, o Nozinho, era um diretor da banda na época. Aí, na época a gente tinha muita amizade, a gente só vivia brincando, a gente tinha uns carros de rolimã, aqueles carros de rolamento, a gente brincava ali e a gente estudava junto na época. Aí eu fui também muito influenciado por ele. Aí, né, entramos junto naquela época, né, na banda, e nosso divertimento era o quê? Era aprender música. E cada um que queria ser melhor do que o outro. Tá entendendo? Aquela disputa gostosa, é agradável, salutar, aquela coisa boa que cada um queria ser melhor do que o outro e a gente foi, até que graças a Deus é, conseguimos chegar, né, pegar instrumento e tudo e ficamos na banda e era dessa forma, tá entendendo? A gente não tinha coisa de dizer, eita, rapaz, tô com celular, não tinha distração. Nossa distração era brincar de carro de ladeira, de carro de rolamento e estudar música, tá entendendo? Bater a ponte lá no bar, fazer o Ah, trabalhozinho, com ia pra certeza, escola. é. E Com Leléo, certeza. Leléo, nessa época aí que você ingressou na banda, perdão, quem era o maestro e como foi assim essa sua introdução? Naquela época, em que ano mais ou menos? Na sua adolescência? Pronto. É o seguinte, como eu estava falando, eu entrei, meu primeiro contato direto com a música foi na época de Seu Zequinha. Na época, isso em 1986. Ele era o maestro, não é? Isso. Na época, a banda velha, ela não tinha se acabado, como muita gente pensa. A banda Sim. ela ficou reduzida, ficou fraquinha. Como toda a vida a banda de Água Branca foi pequena, desde o início. Eu vou falar posteriormente. Ela toda a vida ela foi pequena, nunca foi grande, essa banda. Aí o que é que acontece? Nesse tempo a banda estava pequena. Aí vinham os músicos de Delmiro Gouveia, né, juntava com os daqui e tocava. Aí na época do governo de Antônio Grilo,
Aí ele resolveu, como é que se diz, criar uma nova banda, né? Dar uma repaginada na banda. Aí foi quando ele contratou o seu Zequinha, que era compadre dele, para iniciar uma nova turma. Aí foi daí onde eu entrei, tive meu primeiro contato com a música. Eu lembro que na primeira turma eu estava lá. Nós chegamos lá na sede, naquele mesmo local, que eu lembro que não tinha nada, era só um birô e uns instrumentos velhos quebrados lá no chão. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha Lembra? 11 anos. 11 anos. Só que eu não conseguia acompanhar, rapaz. Eu não conseguia acompanhar porque eu achava muito difícil. E na época eu estudava e tinha o bar do meu pai também, que eu ajudava ele e tudo. Não consegui ir adiante, aí parei. Aí eu retornei em 1989. É justamente aí já era o então maestro Expedito Aguiar, de Paulo Afonso. Nessa época, nossa turma era um bocado de menino, era eu, Caca, era Galego de Nozinho, era Emerson de Beta, o Gela Caminhoneiro, mas começou com a gente também, era Duca de Mané de Aiá, também que nesse tempo estava lá com a gente, só que muitos desistiram, né? E nós comecei lá a aprender música, aí nesse tempo eu já estava focado mesmo, e foi uma coisa tão rápida que eu lembro que nós iniciamos logo após o Carnaval de 1989. Quando foi dia 7 de setembro de 1989, foi minha primeira tocata. Minha primeira apresentação, já como músico da banda, tá entendendo? Tocando de frente à igreja, que eu nunca esqueço. Eu passei a noite ansioso, não consegui dormir. Quando foi, a gente tinha que chegar na sede 4 horas da manhã, porque a gente tocava de 5 horas, alvorada. E eu não consegui dormir, eu lembro como hoje. Até hoje eu ainda sou assim, por incrível que pareça. Até hoje eu tenho essa ansiedade. Quando eu tenho uma apresentação, no outro dia eu não consigo dormir, fico com aquilo na cabeça. Bom, fiquei na banda, né? Passei por essa época. Expedito Aguiar, que era uma pessoa que eu gostava demais. O saudoso Expedito Aguiar era uma pessoa que me ensinou, um maestro muito competente, muito atencioso, principalmente comigo, a gente tinha muita amizade. E o que é que aconteceu? Quando, em 1990, ele já velho, ele morava em Paulo Afonso, ele decidiu que não dava mais para ele, né? De se deslocar de Paulo Afonso para vir até Água Branca. Aí o que é que acontece? Aí, nessa época, a banda passou um período sem maestro. Tá Mas entendendo? continuava tocando. Continuava tocando. Que eu lembro que nessa época quem ficou até assim à frente foi Wilson Boi. Wilson Boi era quem, quando precisava tocar e tudo, ele é quem chamava a gente e tudo. Mas foi por um curto período, sabe? Que em 1991, o Expedito ele ficou de 88 ao final de 1990. Que em junho de 1991 chegou aqui em Água Branca o então maestro Valmir Fonseca de Souza, que era o maestro Valmir, nosso amigo falecido. Inclusive, ontem completou 11 anos do falecimento dele. Já, né? 11 anos, O tempo passa rápido não é? demais. Aí o que é que acontece? Nesse período, ele reestruturou a banda, que a banda estava um pouco. Aí, no caso, aí vai começar uma nova fase da banda, né? Sim, aí Com nisso a chegada. já começou uma Pronto. nova fase. Pronto, aí vamos deixar aí esse momento para daqui a pouquinho, para a gente deixar o pessoal já conectado com a gente aí. A gente vai agora para a gente falar dos nossos parceiros. A gente tá acompanhando aqui essa história maravilhosa. É bom a gente ver assim que as coisas iam acontecendo e entrava um maestro aqui, daqui a pouco fulano saía, entrava outro. E essa banda sempre foi movimentada até, né, desde aquele tempo e até hoje também movimenta muita coisa. A gente vai conhecer essa história com mais detalhes daqui a pouquinho, a nova fase aí com a chegada do maestro Valmir, que esse muita gente já conhece. Vamos conhecer um pouquinho aí dessa história. Mas antes, falar aqui dos nossos parceiros. Muito bem, deixa eu mandar aquele abraço para os Salgados da Carla, tá bom? Seu aniversário, casamento ou qualquer tipo de evento, já sabe onde encomendar, tá bom? O telefone para contato é o 9960-43272. Tá aí na tela para vocês, viu, pessoal? Anota aí o telefone, tá bom? Dos Salgados da Carla. Também temos o amigo Paulo Campos, advocacia e consultoria jurídica. O telefone para contato é o 9998
30987 ou 9996011249. E você também pode ser o nosso colaborador, você pode ser nosso parceiro, você pode ser aí um amiguinho do nosso Tô na Serra Podcast, fazendo também sua doação pelo QR Code. O QR Code tá na sua Isso. tela aí, você pode usar seu celular através do Pix. Você coloca aí, coloca na câmera, já vai diretamente para aquele momento feliz que você vai digitar aquele númerozinho com vários zeros e fazer a doação que você estiver à vontade. Tá chegando aí um tal do rateio, né? Fica aí atento para você fazer um investimento bom na cultura da nossa querida cidade, no nosso Tô na Serra Podcast. E se você não tem Pix, não se preocupe, você pode ir lá também no nosso Instagram e também chamar no direct e fazer a sua doação. Muito bem, estamos de volta com o nosso episódio, 21º episódio do Tô na Serra Podcast, conhecendo um pouquinho da história aí do maestro Valério Leléu, né? E essa história rica, né, da banda Santa Cecília aqui em Água Branca, né, Tiago? Nesse momento já está retornando aí ao papo, né? Vamos Isso. voltar ao momento que o saudoso, o maestro Valmir Fonseca estava aí chegando e entrando. Ele era da onde? Natural da onde? Valmir de Jardim Seridó, Rio Grande do Norte. Aí, como é que foi que acharam ele lá e trouxeram pra cá, rapaz? Porque isso é tão longe, fosse mais perto, a pessoa entendia. Sabe como é que foi? Rapaz, Valmir é interessante, ele era caminhoneiro. Além de músico, também ele era caminhoneiro. E ele saiu de lá, da terra dele, trabalhando na época numa firma, ele veio parar aqui em Paulo Afonso. Aí foi na época que ele saiu da firma e continuou morando em Paulo Afonso. Aí justamente foi na época que o Expedito saiu, ele saiu e indicou o Valmir para vir para cá. E na época, quem fazia todo esse trâmite e aí resolvia tudo isso era o nosso saudoso PP. Que ele era um chefe de gabinete, mas uma espécie de faz de tudo, né? Essa parte de cultura, ele era quem resolvia. Comprava instrumentos, levava para reforma. E justamente foi ele quem foi lá atrás do maestro e tudo. Eu lembro do dia que ele chegou aqui, lá na casa do padre, foi eu e Evandro, nós fomos conhecer o novo maestro, né? E cabecinha branca, pé, o velho. O velho tinha 31 anos só, ele era jovem. Né? Só devido ser grisalho, a gente pensava que ele tinha mais idade. E, rapaz, ele ficou... Pronto, chegou aqui em junho de 1991. Eu lembro que a primeira tocata dele aqui foi no dia do enterro de seu Zequinha, do maestro Zequinha. Foi a primeira apresentação dele aqui à frente da banda Santa Cecília. Pronto, aí nesse período aí já formou-se outra geração, né? Que aí já entrou, já foi formado a galera mais nova aí. Outro sistema também, um maestro Sim, novo. justamente. Mas a pegada dele era mais puxada ou ele era mais Doido, conservador? meu irmão. No primeiro dia que o Valmir chegou aqui, eu tive uma tourada com ele, no primeiro ensaio. A gente tá acostumado com o Expedito Aguiar, que ele era muito manso, aquela pessoa tranquilão, aí chega Valmir. Brincalhão, gente boa, mas pouco tempo, tinha saído do quartel, ainda, né, trazia com ele aquela bagagem militar e tudo. Quando chegou, meu irmão, no primeiro ensaio já chegou chegando. Pediu lá pra gente tocar uma música. E nesse tempo a gente estava um pouco despreparado, né? Que a gente tinha passado um período sem maestro. E o que é que acontece? Quando ele trouxe um arranjo novo, quando ele colocou pra gente tocar, de primeira assim, né? O pessoal sem conseguir tocar, e ele já chegou junto. Descendo aqueles elogios dele. O primeiro foi comigo. Aí eu já... Poxa, que é isso, rapaz? Cara, aí foi que a gente foi, aos poucos, acostumando, pegando o jeito dele. Terminou o ensaio, ele chamou a gente, aí, pessoal, não leve a mal. Eu saí há pouco do quartel, a gente é acostumado desse jeito, mas é o nosso jeito de trabalhar. E dessa forma, foi até o final. Aquela pessoa rigoroso, mas ao mesmo tempo amigo. Tá entendendo? Ele deu uma roupagem nova à banda, né? Até então, quando ele chegou aqui, a gente tinha uns arranjos fracos, né? Nossos arranjos era tocar mais música simples e tudo, pequenos dobrados, né? Um café Pequenas com leite marchas, ali, o básico. Isso. Mais simples, né? Os arranjos. Aí daí a pouco ele introduziu arranjos mais complexos, né?
Aí a gente também desenvolvemos mais, aprendemos mais como músico, né? Bom, aí nesse tempo ele ficou, nós ficamos, isso foi no ano 91, 92, 93, final de 94, eu precisei me deslocar até São Paulo, fui dar um passeio, desse passeio passei quase 3 anos lá, inclusive passei um período lá no quartel no Exército. Muita gente não sabe disso, mas eu passei um tempo também lá no Exército. Nessa viagem que você fez. Sim, foi na época como eu era refratário, né? Já tinha 19 anos. Quando eu cheguei lá, fui me alistar, tive que servir, né? Aí foi justamente naquela época que o Fernando Henrique deu aquele corte de verba que todos os recrutas e os laranjeiras foram mandados embora. E eu fui mandado embora nessa leva, graças a Deus. Ali não dava para mim, não. Bom, nessa época foi quando meu filho nasceu, meu filho mais velho. Graças a Deus, ali foi uma bênção, foi um ano maravilhoso. O ano de 95, para mim, foi um dos piores anos da minha vida. Eu sofri um acidente de carro. Foi nessa época que eu estava no quartel, eu sofri um acidente de carro Lá em São Paulo. em São Paulo. Passei pela morte, foi um acidente grave que eu tive lá. Graças a Deus, consegui sair ileso, né? Mas foi um ano difícil. Em 96, graças a Deus, tudo mudou. Foi no ano que meu filho nasceu, Gabriel, foi um ano de bênçãos. Arrumei um bom emprego e foi no ano que eu tinha minha esposa, a gente já estava morando junto e tudo. Foi uma bênção de Deus. No ano seguinte, resolvi retornar, né? Retornar a Água Branca. Quando retornei, por convite de Evandro, que na época ele era o contramestre da banda, eu retornei para a banda, para tocar. Me chamou, eu lembro que era até um dia de uma procissão de Corpus Christi. Ele me chamou, rapaz, vamos tocar. Não, rapaz, esse tempo todo sem eu pegar no instrumento. Não, rapaz, você, quem sabe, não nos aprende, não. Aí peguei ali e toquei com os meninos. Mil maravilha. Pronto, daí então, conversei com o maestro, o Valmir, e retornei à banda. Só que é o seguinte, quando eu comecei, comecei tocando clarinete. Quando o Valmir chegou aqui, aí depois passei a tocar sax alto. Quando o Valmir chegou aqui, ele me passou pro sax tenor. Foi na época que o Wilson Boi saiu da banda e a banda ficou sem sax tenor. Aí ele me colocou para tocar sax tenor, que é o meu instrumento principal até hoje. Aí, rapaz, o que é que acontece? Quando eu retornei para a banda nessa época, ele pediu para mim tocar o sax alto. Eu lembro na época eles mandaram comprar um instrumento, esse sax, até em São Paulo. O instrumento veio para me tocar com ele. Aí fiquei tocando, isso é o que? É 98. 98, né? 99, sax alto. Em 2000, eu assumi como contramestre, eu fiquei como contramestre da banda, né? E daí então eu voltei a tocar o sax tenor. Os músicos velhos nessa época eles tocaram até 1999. Foi nessa época que aconteceu uns probleminha aí de questão de bolsa, dessas coisas, que terminou essa turma mais velha saindo todo mundo. Ficou só eu e o maestro Valmir Fonseca. No caso, nesse tempo já tinha a bolsa de incentivo já? Sim, tinha Já. bolsa. Essa bolsa sempre houve, só que era assim uma coisa informal, né? Um incentivo à parte, assim. Sim, Né? tinha um pequeno incentivo, né? Que o prefeito dava, mas era uma coisa informal. Ah. Aí o que é que acontece? Em 2000, eu assumi como contramestre da banda. Quando eu assumi como contramestre, aí quem passei a ensinar os meninos. Pegava os meninos, né? Pegando as lições do menino, ensinando e tudo. Inclusive, tinha até alguns músicos mais velhos que duvidaram, né? Que disseram que aquela turma era incapaz. Esses meninos aí, tá vendo que esses meninos vão tocar na festa, rapaz? Eu disse, não, tenha paciência, a gente chega lá. Como de fato, naquele ano, chegou na festa de dezembro, a gente tava com a turma formada, não é? Eu lembro que o maestro chamou até Sandoval, para dar uma força no tarol, meu compadre Mauro e Josuel, no trompete, para dar uma força, né?
E tocamos a festa, a banda, os meninos, tudo menino mesmo, pequeno. Era Rafael, era o Wendel, era Ivelto, aquela primeira turminha. Henrique, essa turminha nova, né? Aí o que é que acontece? Quando no ano seguinte a gente focou na banda, foi quando entrou mais alunos e tudo. E a banda foi crescendo, foi crescendo. Só que nesse meio tempo aí, eu já como contramestre, né? Nessa época foi logo quando o maestro começou a ter problemas de saúde. Aí eu já assumi a banda, às vezes tinha apresentações, ele não podia ir, já era eu quem ia com a banda e No tudo, caso, isso acontecia automaticamente por você ser contramestre. contramestre. Não tinha que tipo, haver uma indicação, vamos ver quem é, não. O contramestre já era uma espécie de vice, Sim, Maestro. de vice-maestro. maestro. Agora, assim, tinha que ser uma pessoa de confiança do maestro, né? Uhum. E lógico, e ter também uma bagagem musical. Para você ser um contramestre, você tem que conhecer também, ter um conhecimento a mais que os outros, né? Porque você vai conduzir. Na ausência do maestro, E essa, você tem que e essa conduzir o indicação grupo. também é feita pelo maestro. Pelo Pelo maestro, maestro. justamente. Que nessa época, quando eu assumi, em 2000, justamente foi quando eu passei no concurso. Passei em primeiro lugar no concurso para músico, aqui em Água Branca, né? Aí foi quando eu assumi como contramestre. Aí o que é que acontece? Em 2005, no governo de Reinaldo Falcão, ele criou a banda no papel. Que essa banda, ela existe, tem esses 100 anos. Mas esse tempo atrás era informal, tá entendendo? E ele teve essa sensibilidade de criar a banda no papel, Documentar tudo. documentada, uma lei Legalizada eu, direitinho. eu, se eu não me engano, é do dia 10 de outubro de 2005, né? A lei 499, de 10 de 2005, tá entendendo? Que ela criou a banda, que até então a banda chama-se Banda Musical Santa Cecília. Aí mudaram a nomenclatura para Banda Filarmônica Santa Cecília. E também criou a Bolsa de Incentivo. Tá entendendo? Que hoje nós temos 40 bolsas de incentivo, no valor de 1/3 do salário mínimo, para todos os músicos, né, que estão ali. Isso foi foi um marco para a história da banda, porque hoje a gente tem essa ferramenta que faz com que a coisa não vá abaixo, tá entendendo? Porque como a gente tem esse recurso, esse incentivo, aí o que não falta é menino para a gente repor. Você consegue fazer Repor os uma músicos. rotatividade, né? Quem Sim, sai para um trabalho melhor, aí alguém que está querendo iniciar, logicamente, 1/3 do salário já é um incentivo bom, né? Pra você começar. com certeza, uma grande ajuda. E o que é que acontece? Com esse incentivo, melhorou bastante, tá entendendo? Essa parte aí. Porque até então a gente recebia, mas volta e meia dava problema no pagamento e tudo. Quando a gente passou a receber essa bolsa de incentivo, acabou-se. Todos os meses é pago rigorosamente em dia. Graças a Deus, o prefeito aí não deixa atrasar, não. Pelo contrário, né? O nosso amigo José Carlos, ele paga em dias, faz antecipar o pagamento, tá entendendo? É uma maravilha isso pra gente. E nisso eu fui preparava os meninos, né? Ensinava. Quando o menino já estava tocando, eu passava para o maestro. Ó, observa aí se o menino já está em condições de, de entrar, de ingressar na banda, e ele era quem batia o martelo, que era o maestro, né? E nessa época, ele já vinha sofrendo problemas de saúde. E eu quem já estava já à frente da banda, como contramestre, mas eu já estava assumindo, mas já de uma forma mais incisiva, tá entendendo? Mas sempre deixando bem claro, ó, o maestro é o Valmir, eu sou um contramestre, eu sou um auxiliar dele, Dando suporte aqui enquanto não ele está é? se Porque cuidando. às vezes o pessoal confundia, né? Porque às vezes me via, não, eu não sou maestro, eu sou o auxiliar. E nós fomos formando turmas, né? Saía um músico, entrava outros, né? E o que é que acontece? É, em 2011, ele veio a falecer, Valmir.
Justamente, ele passou aqui 20 anos, certinho. Ele chegou aqui em 2011 e faleceu em 2021. Pra gente foi um baque, tá entendendo? A gente já vinha assim, esperando que ele já vinha com aquele problema com a saúde frágil, ele cansava muito, tá entendendo? Ele já não acompanhava, ele só as procissões, as marchas, os desfiles. Quando a gente se apresenta, ele só se apresentava parado, mas a gente não estava preparado assim para foi um baque muito grande, tá entendendo? Principalmente para mim. Passei 20 anos ali ao lado dele, tá entendendo? A gente tinha uma parceria, uma amizade muito grande, tá E vem, entendendo? vem aquela mistura, né, de perca, né, de um companheiro ali, de uma pessoa que deu a oportunidade de você estar ali onde você estava como contramestre e também de um parceiro que tá ali nas tocadas, tá ali como amigo. Eu conheci um pouco ele, eu morava perto lá da sede e às vezes ele ficava ali conversando, então é uma pessoa muito fácil de você pegar amizade, um cara muito tranquilo, dava uns esporros dele assim de vez em quando, do nada assim, mas era um cara muito bem fácil de você se Bem-humorado, apegar. é. Você Ele, conversava ele com era ele. muito brincalhão, sabe? Ele tinha aquele lado dele, é, até mesmo por ele ter sido militar, ele tinha aquele lado, assim, um pouco duro, mas ele era um cara muito brincalhão, tá entendendo? Pelo menos pra mim, eu já conhecia ele, a gente tinha essa convivência, como diz ditado, amigável, pacífica, graças a Deus. O que é que acontece? Quando ele faleceu, a gente ficou assim, né? Sem saber o que fazer em termos assim principalmente para mim. Uma coisa é você ser um contramestre, outra coisa é você ser um maestro. Você assumir, um grupo, né? Como ele deixou músicos bons, formados, né, e tudo. Aí o que é que acontece? Nessa época, quando eu assumi, né, ele faleceu em novembro, nós fomos sepultar ele lá na terra dele, no Jardim Seridó. Quando retornamos, o que é que eu fiz? Guardei todos os instrumentos na sede e tudo, fechei a sede, levei a chave para entregar ao prefeito, né, para a gente saber como iria ficar a situação da banda. Que até então a banda é de É, responsabilidade da prefeitura. E justamente, a tudo banda isso já pertence à próximo prefeitura. à festa da padroeira, né? Próxima festa da padroeira e a gente, sem saber, ficamos perdidos, né? Na época era o então prefeito Zé de Dorinha, né? Nosso amigo e tudo. Ele fui até a casa dele, ele já conhecia meu trabalho. Ele, não, Valério, que é isso? A partir de hoje eu conheço seu trabalho, você vai ficar à frente da banda de música. A gente já conhece aí você que já vinha assumindo aí na ausência do maestro, a gente sabe que você tem total capacidade de assumir a banda. Isso já a próxima festa. Aí, o que é que eu fiz? Eu até então não mudei nada. Até na época teve até alguns colegas de dentro da banda mesmo, né? Que eu senti um pouco de dificuldade. O menino acostumado com o maestro, quando me viu assim, como que diz, esse cara não tem competência para assumir a banda, não. Você acha que esse ano foi o mais difícil, né? Para mim foi o mais Já na difícil. porta da festa da É, padroeira, assumir esse cargo. justamente, porque você tem que preparar a banda ali. Até então eu não estava preparado, né, para assumir aquilo, né? Nem esperava, né? Não esperava, né? Aí o que é que acontece? Fizemos a festa, né, às 9 noites, tranquilo, de boa. Quando terminou a festa, aí, final de ano, a gente não teve nem como a gente confraternizar, porque a gente ainda estava, né, Enlutado, né? em luto e tudo. Nessa época eu lembro que eu ofereci um jantar para os músicos lá no Engenho São Lourenço, e foi a nossa confraternização, porque a gente não tinha clima para a festa. A partir de janeiro, aí sim, aí eu comecei a impor o meu jeito de ser na banda, tá entendendo? No começo teve até uns colegas que acharam até estranharam. Não, mas o maestro não era assim, mas eu sou. Tá entendendo? Cada um tem sua forma, tem a sua personalidade. Eu tenho a minha, eu vou Sim. impor a minha forma aqui. O que é que acontece? A primeira coisa que eu fiz foi, até então eu já tinha feito alguns cursos na área de música e tudo, porque nessa época, paralelo à banda Santa Cecília,
eu era o instrutor da banda marcial Barão de Água Branca. Foi, na época, o prefeito Zé Dorinha comprou os instrumentos e eu quem fui o primeiro, quem criei aquela banda, não é? Pela formação. Aquela primeira formação, que agora já é outra. Mas na época foi eu, né, reuni aquela galera ali, aqueles meninos e tudo. E até então eu já tinha essa bagagem também, né? Na época eu já estava fazendo alguns cursos de música em Arapiraca, nessa parte aí de harmonização dessas coisas, até mesmo para não ficar perdido. Porque eu era um contramestre, eu tinha que entender um pouco mais, né, da Tinha música. que diferenciar dos seus colegas. Não Sim, para ser melhor, justamente. mas para Sim, fazer jus ao cargo. justamente. É o que é que acontece. No ano seguinte, em 2012, o que é que eu fiz? Eu fui até Rio Grande do Norte. Fui para lá, fui fazer um curso lá, na época, né? Pela Fundação José Augusto, pela Funarte. Eu fiz instrumentação e arranjo. Eu já conhecia, através do maestro também, eu já conhecia algumas pessoas de lá, entrei em contato com eles e fui até Natal. Foi lá onde foi um divisor de águas para mim, tá entendendo? Lá foi onde realmente eu comecei a conhecer, entender de partitura, o que é uma grade musical, e comecei a entender a fundo de uma regência dessas coisas, tá entendendo? Quando eu já voltei diferente, né? Aí já procurei me especializar. No ano seguinte, 2013, fui até Aracaju, né? O Conservatório de Música lá, junto com a Universidade Federal, onde eu fiz o curso de regência, né? Daí, então, foi onde eu fui me abrindo e daí não parei mais. Continuei fazendo outros cursos, né? Se especializando na área. Sim, justamente. Hoje, graças a Deus, eu tenho um conhecimento, né? Como você falou, não para dizer que sou melhor do que ninguém, mas porque o meu cargo exige que eu tenha esse conhecimento. Tá entendendo? Para você liderar um grupo musical, muita gente se engana. O pessoal pensa que você tá ali, você só com a varinha ali, É. balançando o braço. Não é só assim. Aqui dali tem toda uma dinâmica por trás daquilo dali. A apresentação, propriamente dita, aquilo dali é o final do trabalho, tá entendendo? Aquilo dali é o resultado. O trabalho, propriamente dito, ele é feito na sede. É você preparar a música, é você adaptar, ou você fazer o arranjo, você distribuir para cada instrumento, que muita gente pensa, a gente às vezes pensa, quem está de fora, que ali todo mundo está fazendo a mesma partitura, mas não é. Cada instrumento daquele, ele faz uma parte diferente, tá entendendo? E a gente divide por vozes, por naipes, tá entendendo? Naipe divide por vozes, divide por. Aí a gente vai usar dinâmica, aí tem a parte do gestual todo, tá entendendo? O maestro, ele se comunica com o músico através de gesto. A gente não verbaliza. Falar, não tem É, como. na hora de uma apresentação, a gente não verbaliza, é só através de gesto. Tá entendendo? E a gente tem essa interação, essa dinâmica, E o músico tem que né? estar também sempre atento também, Atento. um olho na partitura e o E outro o no outro no maestro. maestro, justamente, é o que a gente chama de visão periférica, né? Você tem que estar olhando para a partitura e vendo o maestro lá de fundo. De repente tá no meio, pode estar no meio da música. Se o maestro mandar parar, ele vai dar um sinal ali. Sim, Ele deu pode, então. sinal, o pessoal já sabe quando é para parar, quando é para pular um trecho da música, tem toda essa dinâmica. Hoje, graças a Deus, a gente tem um grupo muito bom, né? Muito bom, um músico bem preparado, musicalmente falando, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro regente aqui de Água Branca a trazer um curso a nível de estado, como eu trouxe aqui o curso do SESC. Através de amizade, nós trouxemos esse curso para cá, foi um divisor de águas. Né? Os meninos, até então, a gente chega ali na sede, a gente só conhecia o básico. Tá entendendo? Ler uma partitura. Nessa época, nós tivemos o prazer de trazer professores de renome nacional, né? Aqui para nossa cidade, né? Fizemos várias oficinas aqui e hoje a gente tem um grupo. A Banda Santa Cecília hoje, os meninos têm um nível
musical muito elevado, tá entendendo? Isso fruto de pesquisa, fruto de Sim, rapaz, parceria e de visão também, né? com certeza. Muito bem. A gente vai conversar um pouquinho mais ainda aí, conhecer melhor esse trabalho. A gente já está vendo e conhecendo que o trabalho do maestro, o trabalho da pessoa que está ali à frente, ele tem que ser muito detalhado, tem que ter visão. Vamos conversar daqui a pouquinho para entender melhor aí como é que foi que deu esse andamento na banda, mas aqui temos aqui dicas especiais com os nossos queridos parceiros, né, Valdeir? Exatamente, Tiago. Deixa eu mandar aquele abraço para Casa da Construção, tá bom? Seu parceiro na hora de construir, na rua Lourenço Bezerra, centro aqui de Água Branca, na entrada da cidade, tá bom? O telefone para contato é o 996596312. Está aí na tela para vocês. Também temos a Império Gourmet, na rua Travessa São Bento, encomendas, pronta entrega, dicas e muito mais. O WhatsApp é o 982344178. A gente manda aquele abraço para o Império Gourmet. Também temos a loja Superestação e Confecções, na Avenida Presidente Castelo Branco, centro de Delmiro Gouveia. O telefone para contato é o 3641 1546 ou o WhatsApp é o 9814829992, além do nosso QR Code, né, Tiago? Muito bem, o QR Code que também você pode fazer aí a sua doação através do Pix, você coloca aí no QR Code e faz a sua doação e também colabora com a nossa qualidade, com o nosso conteúdo aqui no nosso estúdio. Voltando para o nosso bate-papo, Valdeir, tem alguma pergunta? Pode continuar nosso Exatamente. bate-papo aqui com o Leléo. Léo já falou um pouquinho, né, da formação. Hoje são quantos músicos que a Filarmônica tem? Certo. Hoje, a nossa filarmônica hoje é composta de 37 músicos e um maestro, 38 componentes ao todo. E tem mais a escolinha, né? Sempre a gente tem uma escolinha, apesar essa pandemia atrapalhou Muito. bastante, né? O pessoal parou as aulas, muita gente desistiu. Aí a gente, esse ano foi um ano complicado para a escolinha, mas não foi perdido. Tem alguns músicos aspirantes, né, que estão aí na luta. Se Deus quiser, esse ano que vem a gente vai ter novas caras lá na banda, não é? Que a gente não pode deixar. A banda é um trabalho fruto de um trabalho de muitos anos que vem lá de trás. Eu não posso hoje me dar o luxo de parar. Ah, não, eu já tenho um Continuando. grupo bom, vou parar. Né? Eu tenho que manter Tem uma escolinha, uns que músicos para estar relaxar. Só renovando, tá tem entendendo? 37, vamos deixar aí, Não, 37 para... até mesmo porque é o seguinte, não se forma um músico assim dentro de um ano. Aquilo é um trabalho complexo. Você prepara o menino, você ensina ele a ler uma partitura, você ensina a parte de dinâmica, a parte de prática, né, instrumental, e daí ele ingressa na banda. Quando ele ingressa na banda, ali ele não já sabe tudo. Ele vai começar a pegar o ritmo de ensaio e tudo, para daí então, um ano e pouco, ele vai estar preparado para ingressar propriamente na banda, né? É E um trabalho complexo. tem uma formação. Justamente. E na questão da escolha do instrumento para o aluno, é de acordo com o que tem disponível, é de acordo com a pessoa, se tipo, é meio magrinho, eu vou dar um clarinete, que ele pode ir com clarinete. Ou então ele diz, não, eu tenho aqui um trombone, vai ser trombone mesmo que é o que tem. Ou então, não, esse menino aqui, ele tem um estilo que combina com esse instrumento aqui. Como é que funciona aí desse direcionamento, de escolher qual instrumento é para quem? Certo. É o seguinte, essa parte de escolha de instrumento vai muito pela aptidão do músico, tá entendendo? Às vezes o menino entra lá na sede, geralmente quem entra lá só quer tocar saxofone, que é os instrumentos esteticamente mais bonitos, né? É. Saxofone, clarinete, trompete, mas nem sempre ele tem uma aptidão para aquele instrumento. Aí o que é que a gente faz? A gente faz um teste de aptidão. Ó, peraí, você não ficou legal o seu sopro no clarinete, vamos pegar aqui um trompete? De repente ficou legal, pronto, isso aqui é seu instrumento. Ah, vamos aqui pôr. Às vezes o menino, hoje, né? A maior parte, eles mesmos já, quando eles entram, muitas vezes eles já têm o seu instrumento. Aí a gente opta pelo instrumento que ele já tem. Depois já ser dele, facilita pra gente. Mas hoje, como a gente já tem um número, nós temos 40 bolsas e só temos 3 vagas ociosas lá.
Hoje, a princípio, a instrumentação é de acordo com o que nós temos disponível. Que não tem como escolher, né? Isso É é. o que tem. Até mesmo porque é o seguinte, ali tem uma proporção, tá entendendo? Para cada instrumento tem uma proporção de outros instrumentos. Por exemplo, eu não posso encher uma banda só de trombone, ou só de trompete, ou só de sax. Tem uma proporção para a banda ficar equilibrada. Hoje a gente tem um equilíbrio lá. E a gente tem que manter esse equilíbrio, certo? Mas é dessa forma. O menino entra lá, às vezes, eu quero tocar isso. E de repente ele tem uma aptidão maior para aquele outro instrumento. Um exemplo claro é Juliana, a menina que toca na banda. Juliana, ela toca trombone de vara. Foi a primeira mulher da banda a tocar instrumento de metal, instrumento vocal, tá entendendo? Ela é da Serra do Cavalo, ela vinha pra cá, rapaz, com toda aquela dificuldade, debaixo de chuva, de moto. E quando ela começou, eu vi que ela tinha muito interesse. E eu tinha vontade de, desde quando eu entrei, eu gostei de fazer coisa diferente, que não tinha na banda. Aí eu convidei, Juliana, você não queria tocar um trombone, não? Disse, quero. Só que na minha cabeça eu disse, ela tá falando da boca pra fora. Fazer o Mas, teste. rapaz, a menina pegou o trombone e na época ela usava aparelho. Quando ela começou a aprender, rapaz, tinha dia que ela começava a soprar lá e o aparelho começava a doer, que ela baixava a cabeça ali no trombone e doendo ali o aparelho e saindo sangue. Eu dizia, ó, Juliana, tá bom, pare aí, porque senão... Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir fazer essa escala e foi, tá aí. Toca divinamente, muito bem. A Juliana, uma das, dos músicos que eu ajudei a formar, que eu tenho muito orgulho, de vários que tem ali, né? Dentre vários, porque ela assim foi uma guerreira, por morar na serra, né? Tinha essa dificuldade e tudo. Na época também eu lembro que tinha uma questão de tuba. Não tinha tuba na banda. Tinha Evandro, mas Evandro tinha saído. E teve colegas aqui que me desafiaram, que disse que eu era incapaz de formar um tubista aqui. Aí eu sempre gostei de um desafio. Quando o cara diz, você não pode, É eu digo, aí pois é que. por aqui mesmo, eu estou indo no caminho certo. Aí foi na época que eu comecei com José Manuel, nosso amigo Manuel, que Sim. hoje é professor, né? Saiu da banda, hoje é professor. E Cleison, né? Dei um bombardino a cada um. E depois passei Manuel para o trombone, para o tuba. E logo após o Cleison. Tá aí. Um dos melhores tubistas da região, tá entendendo? Tenho o prazer de dizer que foi um músico, começou comigo ali, tá entendendo? E toca divinamente, tá entendendo? Temos também ali Kátia, que é uma coisa que não tinha na banda. Aqui a gente não sabia nem o que era isso, que era a flauta transversal, a transversa. Ela foi a primeira menina a entrar na banda tocando uma flauta transversa. Hoje nós temos duas flautas transversas na banda. É Kátia e Antônio Vitor, né? Todos formados lá dentro da sede por mim. Graças a Deus tenho o maior orgulho disso. Sem falar também na minha casa, né? Teve meus filhos, É. os três, que desde pequeno que eu comecei. O Gabriel começou com 10 anos. Ele entrou na banda com 10 anos, tocando clarinete. Eu ensinava eles em casa, quando eles já estavam tocando, levava para a sede. E depois teve Arthur, da mesma forma. Arthur já entrou com 11 anos. E logo após teve Oscar, meu caçula, que é o integrante mais jovem da banda. Ele entrou na banda com 7 anos de idade. E não tinha nem 7 anos completos. Que os meninos via, rapaz, aquele menininho tocando ali, ficavam tudo. Ah, eu quero Se também ele aquele toca, também menininho ali. pode. Rapaz, era aquele negócio. Inclusive, hoje ele já tá. Ele toca instrumento de percussão, mas ele já vou passar ele agora pro trombone de vara também. Ele já tá tocando e tudo, ele já tá quase em ponto de passar para a parte do sopro também. E ali dentro da banda foram vários, tá entendendo? Que a gente teve essa coisa diferente de criar, tá entendendo?
de formar, não ficar só aquele trompete, trombone, sax. A gente colocar instrumentos novos. Por exemplo, tem um menino, é o Gabriel, que ele tá na escolinha, ainda não entrou na banda, tocando flautim. Provavelmente esse ano que vem agora ele ingressa na banda também, que é outro instrumento que nós não tínhamos aí. Instrumento, coisa mais linda do Que mundo. também dá diferença na apresentação. Sim, demais, demais. Aí você vê, é, nessa brincadeirinha, como a gente estava falando aqui, eu já tô com 11 anos como maestro à frente da banda. E durante esses 11 anos, eu sempre me preocupei com essa questão além de musical, né, de preparar a banda, de ter uma banda afinada, uma banda com. Me preocupei da gente criar também um repertório muito eclético, tá entendendo? Hoje a gente toca de tudo, desde o dobrado, que o dobrado é o DNA das bandas de música. O dobrado é um ritmo único nosso, a gente só tem aqui no Brasil dobrado. Desde o dobrado, a valsa, a marcha, ao pop, ao rock, tá entendendo? A todos os estilos, ao brega. A gente toca todos os estilos, tá entendendo? Além de ter essa preocupação com a parte de repertório, porque não adianta também você só ter uma banda boa. Você tem que ter um bom repertório. Exatamente. Tá Pra entendendo? provar que a banda é boa. Sim, justamente. E hoje, introduzir também na época, a gente já tinha esses instrumentos, bateria, conga, essas coisas, uma percussão maior, mas não era usada, tá entendendo? Não era usada. E tudo isso, quando eu assumi, na época que eu assumi a banda, em 2011, eu me preocupei em colocar esses instrumentos na banda, tá entendendo? Hoje a gente tem uma banda, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente tem uma banda muito boa. Nossa banda não deixa a desejar para banda nenhuma aqui da região. Ah, isso com certeza. A tradição dela e também a qualidade faz jus aí a esse histórico. E até pra gente aqui de Água Branca, assim, é fácil alguém que vem de fora ver a primeira vez, logicamente você vai se apaixonar ali, você vai ver uma coisa, eita, coisa boa. Já é mais complicado você agradar o povo da cidade, que é alguém que lhe vê ali todas as datas. Então, essa questão de você fazer um repertório diferente, toda vez que a banda vai se apresentar, mesmo que você mora aqui na cidade, quando você for, você vai ter uma surpresa. Eita, essa música aqui não tocou da outra vez. Então é bom também para que até o povo aqui de Água Branca que vai assistir, Justamente. toda vez ver uma coisa diferente, ver um instrumento diferente, ver uma música diferente, uma formação ali diferente. Tudo isso chama atenção e é bom porque a banda vai se mantendo ali sempre na expectativa. Vai ter Atualizada. vai ter a apresentação, mas não, eu já vi mês passado, vai ser a mesma coisa. Não vai, porque vai ter novidade, né? Com certeza. É como diz ditado, a gente sempre tem uma carta na manga. Nosso repertório a gente sempre tem que estar se atualizando. Por exemplo, na festa de dezembro agora, a gente toca do hasteamento da bandeira à procissão de encerramento. Quer dizer, Todas as são noites. 11 dias. Aí quer dizer, você tem que ter um repertório. E a gente tem repertório para tocar todas as noites sem repetir música. Tá vendo aí? Tranquilo. O problema é porque assim, tem algumas músicas que o pessoal gosta. Aí tem que Às vezes a gente repetir. toca hoje, aí não toca amanhã, mas no outro, tipo, rapaz, toque aquela. Tocou uma Aí a boa gente, ontem, toca de novo. tá entendendo? Aí tem aquelas músicas que o pessoal gosta mais. Aí a gente dá ênfase mais àquelas músicas. Mas a gente tem um repertório vasto, tá entendendo? Temos, além do repertório, como eu já falei, músicos muito bem preparados, tá entendendo? Porque os nossos arranjos hoje são arranjos complexos. Você pega arranjos mais antigos, agora mesmo nós estamos fazendo esse trabalho de catalogação de partituras antigas. Eu, juntamente com o João Henrique, jornalista, nosso amigo João Henrique de Neguinho, nosso amigo Peixinho, ele, justamente em cima disso aí, a gente catalogando partituras da década de 40 até agora, meados de 90, a gente vê que os arranjos, eles não, são bonitos os arranjos, mas não tem uma complexidade como os que a gente tem hoje, tá entendendo? Até porque hoje a gente tem uma facilidade maior de se preparar, de se capacitar, tá entendendo? Uma coisa que eu observei, como já eu tinha falado anteriormente,
nós estamos produzindo um documentário sobre os 100 anos da banda. E nisso a gente está fazendo um trabalho, repito, juntamente com João Henrique, o jornalista, né? Nosso amigo Peixinho. Um trabalho de resgate de documentos, de partituras, de fotos, entrevista, né? Para gente compilar em um documentário. E eu observando essas partituras, né? Eu observava que no começo dessa banda, o nível musical era muito elevado, né? O primeiro maestro, que foi o José Emiliano Vieira Sandes, ele tinha um nível musical muito elevado, tá entendendo? Segundo maestro, Manuel Dias. Terceiro maestro, terceiro maestro era Alexandre Vieira Torres, ou era Sandes, agora me fugiu o nome, que era filho do Barão, tá entendendo? Ele foi o terceiro maestro. Depois veio o Miguel, o Miguel Gomes Correia, que era o Miguel Baião. Aí depois veio o José Marques Correia, que era o José Gonzaga. Depois veio o José Francisco Silva, que era nosso saudoso mestre Zequinha. Depois veio o saudoso maestro Expedito Aguiar. E depois veio o saudoso maestro Valmir Fonseca. E hoje eu estou. Mas eu fazendo uma comparação de todas essas épocas, de 100 anos, em qualidade, em termos de complexidade, de arranjos, né? De arranjos mais complexos, né? Como é que se diz? Mais bem elaborado. Os primeiros, a gente vê que eles eram mais bem elaborados. Por quê? Porque essa primeira turma, principalmente o primeiro maestro, segundo, terceiro, eles tinham um poder aquisitivo alto para aquela época. Aí eles tinham mais acesso à música, né? Por estudar no Rio de Janeiro, tá entendendo? Eles tinham acesso a se aprofundar mais musicalmente, a frequentar conservatórios de música. E o que acontece? Com o passar do tempo, o poder aquisitivo dos maestros foram diminuindo, tá entendendo? O acesso a. Isso aí, à medida que foi diminuindo, foi distanciando também o acesso à informação, a conhecimento, tá entendendo? Aí a gente vê que pelas partituras que os arranjos já não são tão complexos como os primeiros. Aí foi aquela, aí já hoje, depois foi crescendo, mas hoje cresceu por quê? Não por poder aquisitivo, que a gente não tem, mas por hoje a gente ter acesso à informação, à tecnologia, a gente tem ao conhecimento. Não é? Hoje é muito fácil. A gente quer assistir uma videoaula, uma coisa, a gente entra no YouTube e a gente tem acesso. A gente quer fazer uma faculdade de música, a gente faz à distância, em casa. Tá entendendo? Tem essa facilidade. Mas o que é que acontece? Hoje os músicos de Água Branca têm essa qualidade muito boa. Quem diz isso não sou eu, são professores de música. Amigos nossos que vêm nos visitar e fazem esses comentários, tá entendendo? A banda sempre é alvo de muitos elogios. Todo mundo que vem pra cá, que assiste, que acompanha, sempre tem a banda aí como uma pérola ali na cidade que tem trazido um brilhantismo muito grande, até pra festa da padroeira, até pra festival de inverno, seja qual for o evento, a banda Santa Cecília vai estar ali em destaque. É verdade, exatamente. Você falou aí do centenário, né? Vocês estão resgatando, né? Essa história, né? Digamos assim, através de entrevista, né? Já foram gravados vários vídeos, vários Entrevistas. tapes Isso. aqui com o pessoal da cidade. Sim. É, nós estamos em fase de acabamento, né? Estamos já na fase final dessa parte de entrevista. Pessoal daqui da cidade e também pessoas de fora da cidade. Pessoas de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, tá entendendo? Pessoal de Maceió. Eles vão gravar e mandar pra gente, tá entendendo? Pra gente contar um pouco dessa rica história que nós temos, né? Porque é uma tradição que
Até então, a gente não conhecia a história da banda. Desde a época que eu assumi, eu tive essa curiosidade de contar um pouco da história da banda. Eu lembro que quando eu assumi, eu procurei saber, né, realmente quando é que essa banda tinha começado e tudo. Aí foi que a gente descobriu a data de fundação, que foi 22 de novembro de 1922. Aí eu tive uma ideia da gente comemorar. Vamos fazer uma comemoração, né, comemorar, né? Porque o dia 22 de novembro comemora-se o dia de Santa Cecília, que ela é a padroeira dos músicos, é o dia da música e o dia dos músicos, né? Aí tem todo esse contexto musical. Aí o que é que acontece? Eu lembro que na época, ainda era na época do então Valmir Fonseca. Nós fizemos a nossa primeira confraternização. Foi na chácara de Mazé. Juntou a turma, os meninos, era Henrique, Rafael, aquela galera, os meninos tudo pequenininho, nós fomos para lá. Ninguém bebia, todo mundo era só refrigerante, era só alegria naquele tempo. Aí daí então a gente passou a todos os anos naquela data comemorar. Aí o que é que acontece? Depois eu tive uma ideia de da gente fazer uma comemoração maior. Aí foi onde eu conversando com os meninos, tive a ideia de criar essa tocata que a gente faz toda feira, que antecede a nossa confraternização. O dia 22 a gente sai tocando na rua, no comércio, pedindo, né? Tocando e pedindo. O pessoal colabora com a gente, um dá R$ 1, outro dá 2, outro dá 10, outro dá 100, outro dá. É assim, cada um dá de acordo com o que o coração manda. E a gente só agradece demais, não é? E essa confraternização foi crescendo. Aí daí a pouco, não, a gente confraterniza, por que não a gente também não render graças, né? Aí a gente passou também a todos os anos celebrar a nossa missa em ação de graça. A gente faz a missa em ação de graça, faz nossa apresentação e faz a nossa confraternização também, né? Que é de lei, né? Tem O que. nosso, Vai, o vai, nosso Comes e Bebes vai também, pra né? festa, animar a festa dos outros, tem que fazer a festa também. Lógico. Aí, como é que se diz? Aí a gente procura, principalmente no meu caso, eu procuro muito lembrar essas pessoas. Eu quero, nesse documentário, lembrar aquelas pessoas que passaram por essa banda. Se hoje nós temos essa banda, é porque lá atrás alguém começou Sim. e alguém deu continuidade, tá entendendo? Hoje, volta e meia, aí eu encontro aí com Mané de Ayá, Manuel de Bié, são os remanescentes mais velhos da banda. Eu gosto muito de parar, conversar com eles, ouvir aquelas histórias, eles falar como era, as dificuldades que toda a vida existiu, só que antes era mais, né? E falar também um pouco dessa nostalgia, tá entendendo? Todo músico, ele tem uma sensibilidade maior do que outra pessoa. Todo músico, ele tem o que a gente olha, como diz o ditado, um horizonte, é o que a gente vê só uma montanha, um músico já vê uma letra de uma música, um refrão de uma partitura, tá entendendo? A gente tem uma sensibilidade maior. A música nos permite a ter essa coisa. Você conversa com o músico, você vê que ele tem uma sensibilidade maior. Aí a gente começa a conversar com esse pessoal mais antigo, aí vem aquelas lembranças gostosas de antigamente. Aí uma coisa puxa a outra, aí fala dos carnavais, fala da festa da padroeira, fala do 7 de setembro, essas coisas. Isso é uma coisa muito interessante, que essas novas gerações que estão vindo por aí conheçam um pouco, tá entendendo? Esses maestros, que nós vamos contar um pouco a história deles, deixaram um legado muito grande, musical pra gente, tá entendendo? Que isso não pode ser esquecido, tá entendendo? A gente é uma coisa, pelo menos, eu acho que muitos colegas meus falam isso para mim, rapaz, uma festa de dezembro sem a banda Santa Cecília na frente da igreja é uma coisa muito esquisita, não é? Não, a gente tem que se ver. É porque é uma tradição muito forte que tá se acabando. Felizmente, o que é que acontece? As bandas de música tá se acabando essa tradição. Por exemplo, as bandas hoje estão se modernizando. As bandas, elas estão utilizando hoje a instrumentação baixo, elétrico,
guitarra, teclado. Muitos colocam até pessoas cantando e tudo. Quer dizer que isso foge do padrão de banda de música. A banda de música ela é caracterizada por duas famílias de instrumentos. São sopros e percussão. Se tiver outra coisa no meio, já não é banda de música. Pode ser qualquer outra coisa, menos banda de música. E aqui eu prezo muito por essa formação. Tá entendendo? A gente é uma das bandas mais velhas do estado. Eu creio que a gente eu creio que a gente seja a terceira mais velha. A mais velha é a Santa Cecília de Marechal Deodoro. A segunda é a Carlos Gomes de Marechal Deodoro também. E a terceira nossa. Mas quando eu falo mais velha, é mais velha no padrão de banda de música. Sopro e percussão. Aí quer dizer, todo esse legado de tradição e amor e querer fazer uma coisa que fique para nossos filhos, para nossos netos contar a história, não é fácil, tá entendendo? Porque a gente tem uma barreira muito grande hoje quando se fala em cultura, tá entendendo? Todo mundo gosta. Mas quando fala incentivo, são poucos que querem Balançar a incentivar. bandeira e defender é um negócio. Tá entendendo? E a banda, já você continua o raciocínio, mas é para lembrar que a banda Santa Cecília ela também faz história, não só aqui em Água Branca, mas ela participa também dos festejos de Pariconha, Tacaratu e também tem participação até em Cabrobó, né? Tem esse intercâmbio de ir para lá. Então é uma banda que tem um conhecimento além das fronteiras de Água Branca, né? Sim, com certeza. A banda Santa Cecília, ela tem um legado muito grande. Essa banda ele já andou por várias cidades, Juazeiro do Norte, Maceió, Cabrobó, em Pernambuco, e Sergipe, Bahia, porque se a gente for assim, pegar assim pelo raciocínio cidade por cidade, Vai é muito. muito lugar. Mas tradicionalmente. Cabrobó, a gente fala muito porque foram 20 anos ininterruptos que a gente participou daquele festejo, né? Nosso amigo Adilson, todos os anos convidava a gente, era muito gostoso, a gente ia para lá, passávamos 3 dias lá, só de festa, ia brilhantando. Até hoje o pessoal pergunta pela banda, né? Tacaratu também, a gente tem uma história uma ligação muito forte com a festa Tacaratu, da gente abrilhantar os festejos de Tacaratu. Não só a festa, mas como os carnavais também, Com a Marrom com a Metais. Marrom Metais, né? Porque, inclusive, é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu tive o prazer de conseguir introduzir a nossa orquestra no circuito de Maceió, do Pinto da Madrugada. Tá entendendo? Muitos políticos, muita gente prometeu eu vou colocar vocês, vou levar vocês para tocar no Pinto da Madrugada, mas ali é um grupo muito seleto, de centenas de orquestras que tem no nosso estado. Nós estamos lá inseridos no meio delas, tá entendendo? No Pinto da Madrugada. Não é brincadeira, não. É um bloco que ele só perde para o Galo da Madrugada, em Recife. A última edição tinha mais de quase 250 mil pessoas. Tá entendendo? E nós estávamos lá, levando o nome de Água Branca. Tá entendendo? Inclusive, o pessoal do G1, da Globo, né? Fizeram uma reportagem lá com a gente e foi para fora do país, né? As nossas imagens e tudo. A nossa tradição, nossa orquestra, né? A tradição de frevo que a gente tem. É uma coisa que a gente, graças a Deus aqui, o pessoal gosta muito. E o nosso relevo também conta a nosso favor. E mesmo que a gente queira, aqui a gente não pode inserir trio elétrico, essas coisas, porque nosso relevo não permite, a nossa geografia, não é? E a gente tem essa tradição de subir a serra, descer serra tocando aqueles frevos, tocar no Morro do Licor, de tocar no Bairro Novo, de tocar lá no ginásio. Tem essa coisa gostosa, né? Que até paredão, que é a moda hoje em dia, nem toda ladeira sobe, não. Agora, não. a banda de frevo Agora, pode botar. a Marrom Metais está lá, não é? Firme e forte nessa batalha aí musical.
E, assim, e como eu sempre falo, é questão de tradição, história, que a gente tem essa história rica, riquíssima, que vai ser contado agora através de um documentário. Desde já eu convido a todos que puderem se fazer presente no dia 22 de novembro, dia Santa Cecília. Nós estaremos, a parte da manhã, estaremos fazendo a nossa alvorada festiva. E logo mais à noite nós teremos a nossa missa de ação de graça, presidida pelo padre Joelder. Logo após teremos um concerto musical. E após o concerto teremos a apresentação do documentário. Tá entendendo? Que vamos contar um pouco dessa história muito interessante, né? Muito rica, interessante da nossa banda, que ela se mistura com as tradições da nossa cidade. E aí a banda ela se mistura com as tradições e com as pessoas da cidade. Tá entendendo? E essas pessoas vão contar um pouco da sua vida particular e da banda Santa Cecília. E a gente vai ter o prazer de ver pessoas que passaram por essa banda e hoje, até hoje estão vivos, mas têm um carinho muito grande por essa banda. E nesse dia vão estar lá, né, falando um pouco e passando um pouco do que eles sentem pela banda nesse documentário. E Será no centro da cidade. na igreja matriz, Igreja Matriz. dentro da igreja matriz, né? Todo mundo sentadinho, tranquilo. Combinei com o padre Joel de hoje. Tá tudo Ambiente ok, perfeito, propício, né? né? Pra gente fazer uma noite, como é que se diz? Uma noite nostálgica. Pra gente Exatamente. relembrar um pouco do nosso passado, da nossa infância, de quando tudo começou, né? Eu mesmo, eu não posso. A minha vida, não tem como eu falar da minha vida sem falar da banda. A minha vida, desde criança, como eu já falei aqui, ela tá entrelaçada à banda, né? E a banda que foi uma fábrica de músicos aqui na região. Com certeza. Tem 37 hoje, mas se você for fazer um mapeamento aí, tem quantos espalhado aí? Pai, Tem se a gente fosse catalogar aqui, como de ditado, todos que estão por aí, a gente não tinha como, porque é muita gente que passou por ali, Tem tá um, entendendo? gente demais. Quase, Valdeir quase faz parte, né, Valdeir? Você não quis contar na história que você pegou lição. Não sei que milagre. Valdeir disse que pegou lição. Ele queria pegar instrumento de percussão, mas disse que Tu acha? tinha pegado lição também. Eu peguei. Eu peguei, só fui até a 12 só e Ah, desisti. não, aqui é interessante. Se você for pegar aqui, eu acho que 70% da rapaziada aqui, alguém já, alguma época na vida já foi lá dar lição. Nem que não tenha ido adiante, mas já passou ali pela série. Já peguei, já levei um gato do maestro. É de Eu praxe. levei um gato do maestro até antes de pegar a lição. Eu levei um gato no dia que ele me convidou. O convite foi tão bom que ele já chegou dando gato. Aí disse, meu filho, você não quer não aprender música? Eu disse, não, mas eu não sei não. E se você já nasceu sabendo falar? Tá certo, tá bom. Depois dessa eu vou. Aí eu fui. Peguei, cheguei na 12 e disse, rapaz, acho que não vou conseguir não. Mas é muita gente que consegue entrar, consegue aprender e sai. E é aquilo que, tipo, como você falou, o músico ele tem uma visão diferente. Então a música ele sensibiliza o ser humano. Com Você tem que certeza. ter um amor para você dedicar tanto tempo para aprender, para tocar, porque aquilo ali faz parte, como você já falou também. O instrumento que se o Valdeir tocar, eu vou tocar, não vou tocar a mesma coisa que ele, eu vou completar o que ele toca. Sim, Então, na cabeça do músico, complemento. ele tá tocando uma coisa ali, mas quem tá ouvindo o conjunto todo. Conjunto, é. Ali a banda é como um time de futebol. Cada um tem a sua posição, tem a sua parte, que nenhuma é menos importante do que outra. Tá entendendo? Às vezes tem músicas, que às vezes ele toca um instrumento que às vezes no meio da música ele dá duas ou três notas só. Mas se ele não fizer aquilo dali, fica o Dá buraco. diferença. É. Ali é um complemento, tá entendendo? E qual é a diferença de regente para maestro? Ou é a mesma coisa? Ou como é que É funciona? não, é Diga não. aí. É porque é o seguinte, essa nomenclatura o pessoal confunde muito. Ainda esses dias tinha um colega perguntando e perguntava assim, você é maestro, é regente, como é que a gente coloca? É o seguinte, quando a gente está à frente de uma banda, muita gente tem essa questão também de confundir banda filarmônica com banda
com banda marcial. São dois grupos totalmente diferentes, diferenciados. Tá entendendo? Para você tocar numa fanfarra, numa banda marcial, não precisa você ter tanto conhecimento. Você entrou ali, pegou o instrumento, pronto, o instrutor vai lhe ensinar ali. Já na banda filarmônica, não, você tem todo um processo. Você tem que entrar, passar pelaquela parte teórica, depois passar pela parte prática, para daí então você ir para o instrumento. Pelo menos a metodologia que eu utilizo aqui é essa. Aí o que é que acontece? O maestro, quem está à frente de uma fanfarra é um instrutor. Tá entendendo? Ele propriamente não precisa ter um conhecimento de teoria musical, né? Quem está à frente de um grupo, por exemplo, uma banda, uma banda, vamos citar um exemplo aqui, Mara Souza, que eu gosto muito. Mara Souza é o maestro da banda de Mara Souza, quem é? Cicinho. Ele quem prepara os arranjos, que ele é o maestro da banda. Tá entendendo? Já o regente é quem rege uma banda. Todo grupo, toda banda, independente da forma como ela seja, ela tem que ter, ela tem um maestro. Que não precisa ser propriamente aquela pessoa que está à frente. É aquela pessoa que geralmente ele tem um conhecimento maior, que ele prepara e tudo, os arranjos e tudo, aí vai ser assim, assado, tá entendendo? Já o regente não, o regente é aquele que rege a banda, que conduz a banda, propriamente dita mesmo. Ele fica à frente da banda, conduzindo, tá entendendo? Que tem aquela questão do gestual e tudo. Aí, geralmente, essa questão de regente, ela é utilizada mais em quê? Bandas filarmônicas e orquestras sinfônicas. Orquestra filarmônica, orquestra sinfônica, porque precisa de um regente na frente. Aquela pessoa para conduzir, tá entendendo? O pessoal até diz, mas rapaz, essa varinha aqui, essa varinha serve para quê? Muita gente pensa que é de enfeite, mas não. A batuta do maestro, além de ser um instrumento assim que ela já impõe um pouco mais de respeito no grupo. Quando você pega a batuta, já dá um pouco mais de respeito, né? Ela é uma extensão do braço do maestro. Entendeu? Você tem um grupo grande para que eles tenham uma visualização melhor das suas informações gestual, você precisa utilizar a batuta. Ou não, também, entendeu? Tem mais que não utiliza. Mas se você tem um grupo grande, você tem que ter uma batuta, que você automaticamente você vai precisar. Tá entendendo? Antigamente, os primeiros maestros utilizavam um bastão. Eles marcavam, batendo com aquele bastão. Marcar o tempo. Marcando o tempo, o ritmo, no tablado, tá entendendo? Aí esse bastão foi diminuindo até chegar numa batuta. Eu mesmo, eu já tenho tanto costume assim, tá com a batuta, não é nem por questão tem gente que tem, às vezes, colega que às vezes não tem nem muito conhecimento de utilizar uma batuta. Mas ele quer estar com a batuta na mão, como quem diz, não, eu sou o regente aqui, né? Às vezes tá com a batuta aqui embaixo e levanta a mão com a outra. Justamente, mas eu já utilizo, é porque é o costume que eu tenho e é muito prático, ajuda bastante na nossa condução do grupo, como é que se diz? Da banda. Aí é aquela questão, como nós estávamos dizendo, né? Marcial, instrutor. Né? O maestro é aquela pessoa que tem um conhecimento maior da banda. Né? E o regente é aquela pessoa que rege, que conduz a banda. Tá entendendo? Tem bandas de música que tem um maestro e tem um regente. Tá entendendo? Tem delas que tem 3, tem 2, tem 3, tá entendendo? No caso aqui, é como aqui eu faço de tudo. Aqui eu sou maestro, sou regente, sou professor de música, sou diretor artístico. Eu quem faço eu faço alguns arranjos aqui para a banda, eu faço adaptação, eu quem faço a parte de copiar, que antigamente era uma profissão de copista, né? Hoje a gente tem programas que ajudam bastante. A gente editar partituras, eu quem faço toda essa parte. Inclusive a parte burocrática também da banda, né? Sem falar que o maestro também ali, eu tô ali como um pai, como um amigo, um conselheiro, um psicólogo. Às vezes precisa ser um pouco mais incisivo, puxar na orelha
E a gente tem essa questão, que tudo isso engloba na profissão de maestro, Muito bem. não é? É bem complexo, mas É. muito bem explicado. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Que a gente, como diz assim, vendo lá na frente da banda é uma coisa, mas conhecendo a gente vê que realmente, como a gente sabe, que é um trabalho sério, mas é bem mais complexo do que se imaginaria. E com isso, a gente já, né, tá atingindo o tempo, Valdair. Vamos para a reta final, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Tem mais alguma coisa que você queira aí colocar aqui para a gente fazer as considerações finais? Algum convite você já fez? Tem mais alguma informação? Certo. Bom, desde já agradeço demais, né, o convite para me participar desse programa que eu adoro bastante, acompanho sempre, né? Através do nosso amigo Gugu, né? O diretor, fez esse convite, né? Valdeir, Tiago, é o Diego também que está ali no estúdio ali. Foi muito bom esse bate-papo, até mesmo o pessoal conhecer um pouco do nosso Isso. trabalho, né? E queria também aqui, desde já, parabenizar, deixar um abraço aqui para meus músicos. São pessoas que a gente convive no dia a dia. Inclusive, hoje estávamos ensaiando. É complicado nosso dia a dia. O pessoal vai ver a gente ali, pensa que é fácil, mas a gente todo dia quebrando cabeça ali. E eles saem de suas casas, deixam seus trabalhos, seus que fazer, como diz o ditado, para estar ali comigo no dia a dia. E a gente trabalhando para que esse patrimônio de Água Branca não venha abaixo. Eu quero deixar um abraço a todos, que sem meus músicos eu não sou nada. Um maestro sem um músico ele não é nada, né? E também agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa, que vão assistir esse podcast, né? E mais uma vez reforçar o convite para o dia 22 e até um próximo convite. Até a festa vai estar lá na festa lá, Sim, se com apresentando certeza. também. Vou mostrar um pouco do nosso trabalho lá durante todo o novenário. Repertório com músicas novas Nova, com também. certeza. E os dobrados para que aquele povo mais saudoso ali gostar para Não pode matar a faltar, saudade. não. Não pode faltar. O dobrado é o nosso DNA. E um reguezinho, né, Valdeir? Valdeir gosta, porque ficava só matando o pé quando eu Todo tocava. mundo pra Valdair. É de lei. Então, Valdeir, bora lá? Muito bem, a gente já agradece, viu, Léo, mais uma vez. A gente vê esse empenho seu através, né, dos músicos, é tudo impecável, né? Desde o vestimenta, né, até a maneira como eles tocam, concentradíssimos. E isso a gente vê que por trás tem um maestro, A né? postura, né? A Ajuda muito. postura, né? A gente não deixa a desejar das grandes filarmônicas por aí, não, cara. Assim, parabéns mesmo. Parabéns mesmo pelo. Parabéns. O Diego aqui no ouvido da A pessoa. produção hoje Complicado. tomou Coca-Cola. Parabéns mesmo, viu, Leléo? E assim, continue assim, né? A gente que mora em Água Branca, né? Só tem a agradecer mesmo por ter a Orquestra Filarmônica Santa Cecília, né? Muito obrigado mesmo por fazer parte da nossa história, né? Justamente, conta a história, né? Ajuda a contar a história, faz essa ilustração e toda vez que a gente vê a Banda Santa Cecília se apresentando, a gente fica feliz porque dali tem um contexto, tem um trabalho por trás, né? A gente tem uma filarmônica que se sustenta através de uma organização e sai também levando o nome da cidade, que é muito importante também nessa questão cultural. A gente tem que manter vivo aqui e também levar para fora, como acontece com a Filarmônica quando vai para Tacaratu, quando foi para Cabrobó, quando a Orquestra de Feira vai para Maceió, e que continua assim, continue cada vez mais, que através da internet também o pessoal conheça cada vez mais, Léo. Então, parabéns pelo trabalho, a gente agradece demais pela parceria, em ter vindo aqui conversar com a gente, e a gente fica muito mais feliz ainda em ver essa banda crescendo mais e mais, viu? As portas estão abertas para um outro momento, a gente também vem aqui bater um outro papo. Sei que você tem muitas histórias e a gente vai ficar muito feliz em receber ele novamente futuramente aqui para bater um papo. Muito bem, a gente agradece a você, tá bom? Aí que tá aí, ficou com a gente, nossos queridos internautas, né? Digamos assim, nossos
que acompanha nosso canal no YouTube e também no Instagram, tá bom? Aquele abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Fique com Deus e não deixe de deixar ali, ó, o joinha, deixar o comentário, compartilhar, fazer tudo que você tem à disposição aí. E não se preocupe, viu? Também estamos lá no Instagram para você interagir com a gente. Um forte abraço para Léo, um forte abraço a você, amigo internauta, e até a próxima, se Deus quiser. Falou!